que psicoterapeutas Taylor Swift e a nova síndrome chamada de burnout têm em comum? Se você ficou interessado em saber a relação entre esses pelo menos 3 elementos, fique aqui nesse vídeo que eu vou te contar. Bom, vamos lá. Não é de hoje que a gente fala sobre saúde mental de pessoas que trabalham exaustivamente, têm horas de trabalho excruciantes, especialmente no nosso país, que é um lugar onde, infelizmente, a exploração de mão de obra é um fato. Independente da corrente político-partidária que você se encontre, que você se identifique, a gente precisa assumir que sim, nossas horas de trabalho são extensas e o nosso retorno financeiro imediato não é alto. Para que você atinja algo dessa magnitude de se sentir bem remunerado, ou você é dono de uma empresa, ou você está empreendendo muito bem, fazendo um negócio muito certo, ou você de fato está muito satisfeito com o seu trabalho e a remuneração que você tem lhe é suficiente. Temos aqui leituras distintas de como se sentir bem remunerado pelo que faz. Mas o ponto desse vídeo não é sobre a remuneração financeira, e sim sobre o sentido que isso traz pra gente. E é sobre isso que eu vim a falar com vocês hoje. Essa semana eu tive acesso a uma reportagem relacionada a um termo que é cunhado então como algo muito novo, muito recente na literatura científica, chamado de burn-on. A gente está acostumado a ouvir sobre o burn-out, ou seja, aquela síndrome sempre ligada ao esgotamento, ao excesso de experiências de trabalho no dia a dia, que acabam fazendo com que a nossa experiência seja cada vez mais permeada, a experiência do trabalho seja cada vez mais permeada por exaustão, fadiga, queixas de dores gastrointestinais, passamos também perda de memória, dificuldade de atenção, dificuldade com foco, e há queixas também de essas pessoas desenvolverem tanto ansiedade como depressão. Isso já está bastante falado na mídia, bastante falado até dentro das empresas, e há muita pesquisa a respeito. Se vocês forem buscar, seja no Google, seja em plataformas indexadoras de artigos científicos, vocês vão achar bastante material a respeito. Isso aqui é só um apanhado geral para a gente entender o tema aqui em questão. Já o burnout é considerado não exatamente esta síndrome do esgotamento, mas na verdade uma experiência de trabalho que é considerada cronicamente exaustiva e que neste caso está sendo descrita como uma espécie de depressão. Uma depressão silenciosa, uma depressão mascarada. Quem é da área de saúde já deve ter ouvido um pouco essa ideia de que há uma depressão que as pessoas estão sorrindo, elas não demonstram tanto que estão nesse processo depressivo. E aqui, desde 2021, alguns psicoterapeutas estão se debruçando sobre o estudo desse tema, lá na Alemanha, e falando sobre essa depressão mascarada como um adoecimento crônico, onde as pessoas que estão então ali relacionadas demais ao próprio trabalho, algumas reportagens até trazem como a doença de quem é apaixonado pelo trabalho, enquanto aquelas pessoas que estão eternamente exaustas por estarem trabalhando tanto, mas diferentemente de quem está lidando com burnout, essas pessoas do burnout, elas não se afastam do trabalho. Elas não passam por essa necessidade até mesmo de ter mais ausências do ambiente de trabalho ou ainda de terem um pessimismo, necessitarem mesmo desse afastamento do ambiente de trabalho. As pessoas que estão sofrendo com burnout são pessoas que estão cotidianamente se esforçando, se colocando para jogo como não, tô aqui, tô na luta, vou continuar, vou seguir em frente. E no meio do processo estão vivendo um esgotamento, estão sim vivendo uma exaustão relacionada ao trabalho. É importante frisar que tanto o burnout como o burnout são
formas de se falar desses adoecimentos psíquicos ligados à experiência do trabalho, ok? Ok, Helena, eu entendi o que é burnout, eu entendi o que é burnout. O que é que isso tem a ver com os outros 2 elementos que você citou lá na introdução? O que acontece é que o burnout foi descrito, então, pela primeira vez em 2021, lá na Alemanha, e aí a gente vai ter, até então, do que eu pude encontrar de referências, um livro 100% em alemão, que não tem publicação aqui no Brasil acessível ainda, pelo menos até onde eu encontrei informações. E a gente também vai ter um artigo, apenas um, filho único, que eu encontrei no PubMed, que é um site indexador de artigos científicos, e que esse artigo, ele se chama, deixa eu pegar minha cola, Burnout em vez de Burnout. Autocuidado e estratégias de enfrentamento funcional protegem psicoterapeutas do estresse psicológico durante a pandemia de corona. Ou seja, alguns pesquisadores, também na Alemanha, buscaram entender como é que psicoterapeutas que estavam atendendo à distância durante a pandemia estavam se cuidando, ou talvez nem tanto, em relação à exaustão do trabalho, em relação a um possível esgotamento, já que uma das profissões que mais foram demandadas no período da quarentena, no período da pandemia, foi justamente o atendimento, o suporte psicológico, especialmente à distância. E aí o que acontece? Essa então foi a primeira forma, eles citam isso no artigo, que foi então pesquisada sobre o burnout. E assim, até onde eu consegui encontrar de informações, na verdade o artigo não está disponível para o público em geral, então eu consegui essas informações baseado apenas no resumo que eles oferecem do texto. E o que vai aparecendo ali é que eles buscaram fazer essa pesquisa para entender se os psicoterapeutas estavam passando por situações que poderiam levar a um burnout. E um dado bastante relevante ali foi que, de fato, eles estavam com questões, com dificuldades nesse autocuidado, e quanto maior fosse o desbalanço entre cuidado com a vida pessoal, também então maior era o desbalanço com essa experiência de se sentir mais esgotado, se sentir mais fadigado. E eles entenderam que então uma coisa levava a outra, estávamos ali próximos de um burnout. Só que aí tem um detalhe importante. Quem passa pelo burnout chega, de fato, a uma experiência de esgotamento tal que entra no que eles chamaram, alguns textos que eu consultei falavam isso, chega numa situação de colapso. Então, assim, a pessoa sai de cena, sai do ar, não aguenta mais. Ela tem algum evento ali na história dela que causa um rompimento com o que está acontecendo. E aí, para cada um, isso vai se dar de uma forma distinta. Quem passa pelo burnout, até onde tem sido descrito, são pessoas que não estão lidando com isso de uma forma a entrar no processo do colapso. Elas continuam, elas persistem, e elas continuam trabalhando da forma como está. E assim, o que é chamado dessa exaustão depressiva crônica se mantém. Por isso, crônico se mantém. Então, entendido o burnout, entendido o burnout, entendido até onde está se entendendo sobre burnout, inclusive para a minha categoria de psicoterapeutas, pelo menos lá com o pessoal da Alemanha, o que a gente encontra aqui, por acaso, de repente, com a nossa querida Taylor Swift. No mês passado, em abril desse ano, 2024, ela lançou o seu álbum novo chamado The Tortured Poets Department. E esse que é o seu 11º álbum, tem uma música que está fazendo muito sucesso, inclusive entrou na lista de músicas que ela trouxe para a sua tour internacional agora recomeçada, chamada The Eras Tour. A música chamada I Can Do It With a Broken Heart, que em tradução livre significa eu consigo fazer isso mesmo com o coração partido, o coração quebrado. Então quem passa pelo burnout são pessoas que estão persistindo no que fazem, no seu trabalho,
enquanto estão com o coração partido, sofreram uma desilusão amorosa? Para quem assistiu o início do vídeo, já entendeu que não. Não é sobre ter uma desilusão amorosa, não é esta relação. Mas quando eu estava lendo sobre a síndrome do burnout, sobre as pesquisas que têm sido feitas sobre o burnout, e eu fui ler as estrofes da música da Taylor, eu pensei, ok, aqui tem coisa que a gente precisa falar um pouquinho melhor. Então, vou falar aqui com vocês um pouquinho do que tem na música. Não vou cantar, muito menos posso colocar aqui por questões de direitos autorais, mas vou citar para vocês cada uma das estrofes para que a gente possa entender aonde que isso está aparecendo. E se você estiver gostando desse vídeo, por favor, clique em gostei, se inscreva no canal para ver mais análises e vamos seguir agora com a perspectiva que eu encontrei sobre essa música I Can Do It With a Broken Heart. O que acontece? Nessa música, eu estou aqui com a minha colinha, obviamente, a música é um pouquinho longa. Ela vai trazendo em cada uma das estrofes uma forma um tanto entre o discreto e meio irônico, a ideia de que você continua persistindo, você continua fazendo tudo o que você está fazendo como se nada de ruim estivesse acontecendo na sua vida, e isso remete muito à ideia de que você está vivendo de uma forma um tanto dupla em relação a si próprio. Então, é como se você estivesse sempre escondendo seus sentimentos, você estivesse sempre escondendo exatamente como você se sente. E é curioso que isso aparece bastante nessa música, mas tem outras músicas do álbum que ela também vai falar sobre essa experiência de que você está vivendo um momento difícil, está vivendo um momento muito ruim emocionalmente na sua vida, mas de algum jeito você... Como numa outra música ela diz, eu tô na academia e chorando. Eu tô lidando com as críticas, com as pessoas falando de mim, mesmo sabendo que as pessoas, na verdade, tentaram tirar tudo de mim em algum momento. Então, tem sempre essa experiência muito sofrida, como o próprio nome do álbum diz, né? The Tortured Poets Department, o Departamento dos Poetas Torturados. É uma experiência torturante de se viver. E nessa música I Can Do It With a Broken Heart, ela vai falar sobre essa experiência que deixa a gente um tanto na dúvida se é uma experiência de resiliência. Nossa, eu tô dando conta, nossa, eu consigo. Ela diz numa das estrofes, eu sou uma garota forte, eu consigo fazer isso, eu consigo dar conta das minhas coisas. Se isso é mesmo uma autoafirmação ou se isso é uma grande ironia de que olha como eu consigo, e obviamente isso é uma mentira novamente. E tem um verso que chama muita atenção para mim, alguns versos, né? Na verdade, essa música chama muita atenção para mim, que é quando ela fala: eu estou tão deprimida que parece que eu ajo como se fosse meu aniversário todo dia. E aí tem uma professora de inglês no Instagram excelente, chamada Teacher Mary Hollywood, por favor sigam, tenho aprendido muito com ela, que ela explica essa expressão para a língua inglesa, onde falar do aniversário e relacionar com a depressão é justamente essa experiência de que você está no momento que muita gente pode ler como bom, auge positivo de você estar vivo mais um ano, você está comemorando esse momento, mas na verdade, para muita gente é como se fosse um momento de constar uma experiência de perda de sentido, de que chegar no próximo aniversário pode ser uma experiência angustiante, porque você vai revisitando o que você está fazendo da sua vida. E aí que, como é o propósito desse canal, a gente não pode perder isso de vista, tem essa questão existencial, né? Quando a gente está falando dessa experiência depressiva, até aqui a gente tem falado bastante, então, sobre o burnout, como essa experiência de uma exaustão depressiva crônica, e um dos dados relevantes que isso aponta é o sentimento de desesperança, é esse sentimento de perda de sentido da vida, e ao mesmo tempo um apaixonamento louco sobre o que se está fazendo, o que se propõe a fazer continuamente, incessantemente com o próprio trabalho. Não tem como não pensar nessa reverberação, né?
O quanto que a sua existência é posta à prova de que só existe o trabalho na sua vida. E somente o trabalho parece lhe garantir um espaço de viver, um espaço de existir. Isso está descrito em alguns dos textos que eu consultei sobre o burnout. E na música ela vai falando isso. No início ela traz que todo mundo acha que ela está muito bem, que ela está no auge, ela consegue ler a mente das pessoas, mas ela pode provar que há mentiras nisso. Depois ela vai falando sobre isso, né, de que eu sou uma garota crescida, eu dou conta do recado, e o quão disfuncional, na verdade, é essa afirmação de que você é uma garota crescida, você é uma garota forte, porque você dá conta do recado, mas versos abaixo ela diz: eu choro, mas eu sou tão produtiva. Isso é uma arte. A arte aqui, se a gente for pensar como um movimento humano de se expressar, aonde que vai essa expressão em que se chora, mas se é produtivo? Então eu vou produzir em cima do meu choro, mas então eu transformo as minhas emoções no meu trabalho. Ok, ela é música, ela é compositora, isso faz sentido, mas a que custo? De toda forma, porque ela mesma vai questionando isso com o verso principal da música. Eu consigo fazer isso mesmo com o coração partido. No caso da música, como eu falei há pouco, ela está trazendo essa dicotomia entre ser produtiva no trabalho dela e ao mesmo tempo ter que lidar com uma emoção negativa de ter perdido um amor que ela esperava tanto. Ela diz isso em parte da música também, mas não deixa de ser esse lugar dúbio entre se está sendo produtivo, está dando conta do recado e caramba, que peso que eu tô carregando. Eu tô em pedaços, como ela diz em um trecho da música, e ainda assim eu tô aqui dando conta. Dando conta do quê? Dando conta quanto de tudo isso. E aí tem os versos finais dessa música que também vão chamar muita atenção, que ela fala, né, no final da música, que é: eu estou na pior. Tô aqui traduzindo. Ninguém nem faz ideia de que eu estou desse jeito e tente então vir fazer o meu trabalho, vir fazer o que eu faço, como se ninguém mais pudesse entendê-la. E talvez isso esteja reafirmando o que ela trabalha em termos de mascarar essa dor, mascarar o que ela está sentindo. A música não fala sobre uma experiência de burnout, mas não dá para negar que é muito curioso que no mesmo tempo e espaço, essa música é lançada, ela foi composta no mesmo período em que os tais cientistas alemães, pesquisadores, estavam justamente pesquisando sobre essa questão do burnout. Então, a gente não tem como invalidar que essa questão de saúde mental não vai fazer parte do nosso cotidiano, e dada a repercussão que essa música e que esse álbum tem tido, que esse lugar de tortura, de sofrimento, onde você produz em cima desse sofrimento e ao mesmo tempo reafirma-se enquanto alguém produtivo, enquanto alguém que está dando conta, é um lugar muito difícil de se sustentar. Então, quanto que a gente está tentando sustentar tudo isso? Quanto que é difícil lidar com tudo isso? E aí também não tem como ignorar um recorte histórico, que é o momento que eu estou fazendo esse vídeo, que são as tragédias, as calamidades que a gente tem visto nas redes sociais em grande profusão sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, agora noticiados também as enchentes do Maranhão, enchentes que já vêm acontecendo em outras cidades, em outros estados há mais tempo, e que por mais doloroso que seja ver tudo isso, muita gente está lidando com isso na perspectiva de: como eu posso continuar a minha vida normal, como eu posso continuar fazendo minhas postagens de rede social habituais, quando é uma situação tão séria, tão crítica, me deixa de coração partido mesmo, e que não sei como continuar. Aqui a gente já não está falando tanto do burnout, mas dessa experiência sofrida mesmo, de se lidar com o sofrimento humano e ao mesmo tempo ter que dar conta, se colocar no lugar de quem vai ser produtivo apesar disso. Então fica aqui o alerta para vocês, tanto de que o primeiro passo para se lidar com o burnout, se você se identifica com essa questão, é reconhecer que sim, há esse sofrimento precisa ser ouvido,
precisa ser cuidado. Segundo, se você está com o coração partido por alguma questão e sente que está difícil levar adiante situações da vida que são imparáveis, considere então trazer mais equilíbrio para a sua vida pessoal. Isso está posto no artigo que eu pontuei mais cedo. Se quiserem, eu posso deixar linkado pelo menos o resumo que eu consultei desse artigo, para que vocês possam dar uma olhada. E no mais, convido vocês a seguirem acompanhando aqui o canal. Espero que tenham gostado dessa análise. Estou aqui testando novos formatos. Espero que esse aqui tenha sido do interesse de vocês. E no mais, novamente, deixe o seu gostei, se inscreva e deixe nos comentários o que você pensa sobre o que foi discutido aqui, se tem alguma obra que vocês gostariam que eu trouxesse análise aqui também. E, inclusive, o que vocês acharam do álbum da Taylor? Gostaram, não gostaram? Particularmente, eu amei. Essa, inclusive, é uma das minhas músicas favoritas. E a gente pode pensar qual a ironia de se escolher essa música, sendo eu mesmo alguém que gostou tanto. Vamos ver. E é isso, gente. Espero que a noção de sentido de vida tenha sido, então, reforçada como algo necessário para a gente pensar o equilíbrio das forças, para seguir adiante com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com o que realmente pode nos fazer bem, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!